A paz do Senhor para você. Estamos aqui para mais um devocional na Palavra de Deus e hoje nós temos uma mensagem muito importante. Todo dia nós temos que ler a Palavra de Deus para alimentar a nossa alma. Assim como nós alimentamos o nosso corpo, nós temos que alimentar o nosso espírito, a nossa alma. E o alimento espiritual que nos supre de verdade é somente a Palavra de Deus. Amém? Então hoje nós estamos em mais um devocional, estamos em 2 Tessalonicenses, Epístola de 2 Tessalonicenses, estamos no capítulo 1 e nós vamos estar lendo aqui alguns versos para que possamos estar realmente meditando na Palavra de Deus. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Olha só que importante esse trecho. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Verso 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Amém? Somente até aqui. Nós estamos vendo que Paulo, juntamente com Silvano e Timóteo, ele está escrevendo essa carta aqui aos Tessalonicenses. Essa é a segunda epístola, para que os Tessalonicenses soubessem que eles estavam com muito orgulho deles. Por quê? Por causa da fé que eles estavam demonstrando. A fé que eles estavam demonstrando era uma fé tão real que ela estava impactando aquela região de Tessalônica, ao ponto de que era notório que o amor que os tessalonicenses tinham uns para com os outros era visível a toda a sociedade e às igrejas e comunidades que ali tinham, que se reuniam nas casas, que se reuniam para estudar a palavra de Deus, para orar, para poder se ajudarem mutuamente. E nesse contexto havia uma perseguição e aflição por parte dos judeus, por causa que o judeu, naquela época, eles perseguiam realmente todo mundo que falava que era cristão. Todo aquele que seguia a Jesus Nazareno era perseguido e oprimido pelos judeus. Então, o que acontecia? Se uma pessoa deixava de ser um judeu e passava a abraçar a fé em Jesus como seu Messias, como enviado de Deus, automaticamente essa pessoa se tornava um inimigo do povo judeu, inimigo dos religiosos, dos fariseus daquela sinagoga. E mesmo os tessalonicenses, passando por essas aflições por causa da fé em Cristo, eles continuaram a demonstrar fé, continuaram a demonstrar amor de um para com os outros. E esse amor, ele aumentava em vez de diminuir. Olha só uma fé verdadeira.
Aqui nós aprendemos algo muito interessante. Mesmo passando por lutas, mesmo sofrendo, sendo perseguido, a fé e o amor, a ajuda que os irmãos davam uns aos outros, continuava, e tinha um detalhe, ela não minguava. Pelo contrário, ela crescia. Elas cresciam, tanto a fé quanto a generosidade. E o que é generosidade? O irmão está passando por luta financeira, os irmãos iam e ajudavam com cesta básica, ajudavam com dinheiro, ajudavam com o seu próprio serviço. Se uma pessoa é dona de casa, ia lá, arrumava a casa, ia alternando isso. Uma irmã ia um dia, outra irmã ia outro dia. O irmão precisava arrumar a casa, mas estava doente. Os irmãos eles arrumavam lá material e arrumava a casa do irmão, da irmã, sem cobrar nada, fazendo isso como uma oferta, como uma forma de dizimar, de ajudar o seu próximo. E isso é recebido com ação de graças. E é assim que a igreja cristã primitiva ela fazia. E a igreja primitiva cristã, ela é um modelo para nós, para que nós possamos realmente ser generosos. Nós precisamos ser generosos. Devemos ser generosos em tudo. Na leitura da palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que saber interpretar a palavra, mas nós temos também que viver realmente a palavra e colocar em prática a palavra de Deus. Pois Jesus Cristo nos diz que o verdadeiro homem sábio é como uma pessoa que vê a sua imagem no espelho e não a esquece. E isso quer dizer o quê? Nós temos que ler a palavra e nós temos que viver essa palavra. Nós temos que realmente colocar ela em prática e não simplesmente ler e esquecer, como alguém que olha no espelho e depois esquece a sua face. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos exatamente quem devemos ser e como devemos agir e parecer diante de Deus e diante dos homens, diante da nossa família. E isso não é para ser esquecido em momento algum. Então, que Deus abençoe você com essa palavra, que você possa compartilhar essa palavra nos seus grupos, que você possa compartilhar essa palavra no seu status, para que mais pessoas possam ser tocadas com a palavra. Não adianta ser igreja sem ação, sem agir. Igreja é agir, igreja é comunhão, igreja é você ajudar o seu irmão, é ajudar as pessoas da sociedade, com a palavra, com alimento, até mesmo com o seu dinheiro, com o seu momento de ouvir as pessoas, de poder abraçar e de orar junto. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.